Olá, boa noite para quem está chegando, mais uma live, mais uma sexta-feira de estudo da Palavra de Deus. Vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente dar início ao estudo. Semana passada nós fizemos o estudo do capítulo 11 e 12 do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós daremos continuidade no capítulo 13, né? Daremos uma avançada nesse estudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda quem está chegando. Se aproxime, puxe um puff, uma cadeira, se sente. Boa noite, Socorro Pinheiro. Boa noite, seja bem-vinda. Amém, amém. Boa noite, Caio. Amém, boa noite. Minha mãe também já está por aqui online. Boa noite. Copie esse link, você pode convidar outras pessoas para vir assistir essa live, tá? Perdão pela voz um pouco lenta, estou bem cansado, mas faz parte, graças a Deus, é sinal de muito trabalho, então o cansaço físico faz parte, né, do nosso ministério. Mas como o próprio apóstolo Paulo falou, né, ainda que esse corpo físico desfaleça, contudo, o nosso espírito, né, ele é vivificado dia após dia. Então é nessa esperança que a gente tem se mantido. Mesmo quando a gente está um pouquinho desanimado, meio para baixo, não é meu caso, tá? Só estou usando o exemplo. Às vezes a gente está mesmo para baixo, desanimado, sem ânimo, mas é importante que a gente entenda que a força não vem da gente, mas vem do Senhor. Amém? Então é isso, pessoal. Vamos convidar outras pessoas. Se você está vindo aqui pela primeira vez ou você já faz parte desse grupo de estudo há um certo tempo, nós estamos no capítulo 13 do estudo de livro de Atos dos Apóstolos, mas isso não significa que você não possa assistir hoje, tá? Afinal, os estudos eles são bem sistematizados, a gente sempre está fazendo recapitulação, explicando o que cada coisa quer dizer, para que não só as pessoas que já acompanham há um tempo entendam, mas também aqueles que estão entrando agora, estão fazendo parte, estão acompanhando há pouco tempo. E para aguçar o teu entendimento, para aumentar ainda mais isso, você pode entrar no meu perfil pessoal, lá no álbuns, em vídeos, você pode acompanhar todos os estudos que já foram dados até hoje. Então já tem um acervo, para honra e glória de Deus, bem robusto, né, do estudo só do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos uma projeção de acabar o estudo do livro de Atos dos Apóstolos lá pelo mês de fevereiro do ano que vem, 2022. É uma projeção, né? Como eu disse, às vezes acontecem imprevistos, como vocês sabem, às vezes eu não consigo fazer as lives por motivo de força maior. Às vezes por questão de trabalho, eu acabo chegando tarde em casa, ou às vezes eu estou doente, às vezes a gente acaba adiando o dia que é o dia original que a gente faz é na quinta, mas hoje a gente está fazendo na sexta porque ontem não deu para fazer. Então há sempre essas excepcionalidades que não permitem com que eu faça, às vezes na quinta ou às vezes naquela semana, mas a gente sempre está tentando avançar de forma sistemática esses estudos, tá? Então vamos convide uma pessoa para vir estudar a Bíblia. É um tempo em que a gente precisa focar no estudo da Bíblia, porque esse é um livro que não é tão fácil de se entender. E ele não é um livro para ser lido apenas com o nosso intelecto, mas o Espírito Santo tem que vir e testificar no nosso coração e testificar na nossa mente. Ele tem que abrir o nosso entendimento, a gente tem que ler com nossos olhos espirituais. Por quê? Esse é um livro vivo, é um livro poderoso, é um livro que se renova todos os dias da nossa vida. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a mensagem do Evangelho para o mundo perdido. Então esse é um livro que nasceu no coração de Deus, né? E ele foi mantido em zelo e em segurança até os nossos dias atuais. A Bíblia já é de uma riqueza que vocês não têm ideia. Já foram diversos ataques contra esse livro e ela tem se mantido viva, tem se mantido fiel, e é o livro que mais vende hoje no mundo todo. E não é à toa, né, pessoal? Não é porque o cristianismo é popularzinho, é porque o cristianismo, Jesus, ele é vida, ele é poder,
né? Então, por isso que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, porque essa palavra tem poder, né? Então é isso, pessoal. Compartilhe, né? É sempre de praxe que a gente espere esses minutos iniciais para que a gente dê início à oração e logo em seguida a gente faça já a leitura da palavra com um estudo. Então vamos esperar o pessoal entrar. Só dando um recadinho para quem está assistindo, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp de estudos, né, o grupo da live, e você queira fazer parte, você manda uma mensagem no meu, vai aqui no bate-papo, no chat do Messenger do Facebook e diz: oi Caio, eu quero entrar lá no grupo de vocês do WhatsApp. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda a fazer parte lá do nosso grupo, tá bom? Por lá que nós enviamos todas as semanas o link dos estudos e é por lá que o pessoal entra, né? Por lá também é disponibilizado o link de acesso das aulas gravadas. Se você quiser ver posteriormente, nada te impede. Então você pode ir lá. Por lá a gente compartilha, até a irmã Ana Guedes, que todo dia compartilha um devocional. A gente, para falar a verdade, a gente não fala tanto lá no grupo, mas a gente tenta se ajudar em oração, em devocionais, né? Enfim, faça parte dessa família, né? Graças a Deus, Deus tem levantado esse pessoal, né? Temos lá um pessoal bem veterano que acompanha aqui as lives desde o início, né? Tem a irmã Ana Guedes, tem a irmã Léa Mendonça, o professor Edivan, o professor Valdemar, enfim, tem outros, né, que eu não citei aqui, mas que acompanham desde o início, né? A gente está caminhando aí para um ano de live que, né, a gente está fazendo para a honra e glória do Senhor, não para minha honra, não para minha glória, porque por diversas vezes eu já confesso para vocês que eu já até pensei em parar, às vezes por cansaço, às vezes por não ter aquela rotina, né, por questões do trabalho, tudinho. E tem vezes assim que eu quase não cheguei a fazer a live, mas eu sempre penso assim, que esse trabalho é de Deus, esse é um trabalho do Senhor, e de forma alguma eu tô reclamando disso, tá, pessoal? Mas eu tô sendo bem sincero com vocês, porque eu sou um ser humano, e seres humanos às vezes estão fadigados, cansados, né? Mas faz parte, o Senhor me sustenta, o Senhor quem tem me dado fôlego, é Ele que tem me dado ânimo para continuar, e eu tenho plena convicção de que Ele tem me sustentado, e Ele há de me sustentar até o dia em que Ele quiser, né? Porque Ele é o dono da minha vida, e a minha missão é pregar o Evangelho, né? Como o próprio apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência da responsabilidade, da importância da pregação do Evangelho, que o próprio apóstolo Paulo disse: ai de mim que eu não pregue essa mensagem, ai de mim que eu não prego o Evangelho. E das palavras de Paulo, faço as minhas, né? Ai de mim que eu não pregue essa mensagem. Eu tenho uma oportunidade de pregar o Evangelho, e assim o farei até o dia em que o Senhor fechar os meus olhos. Boa noite, tia Sandra, boa noite, irmã Léa Mendonça, já está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós já vamos começar aqui a nossa oração, só estou dando um tempinho para o pessoal entrar, né? Acredito que hoje, na sexta-feira, não vai dar tanta gente, afinal, eu super entendo que às vezes as pessoas se programam para quinta-feira, pois é o dia, às vezes, que ela tem mais disponibilidade. Na sexta-feira talvez você queira dar uma volta, passear com a família, ou até mesmo chega do trabalho cansado, não consegue assistir, não tem problema, tá? Não se sinta mal porque você não está acompanhando ao vivo, mas faço questão que você depois assista o estudo gravado. Amém? Vamos orar, pessoal, vamos orar, vamos começar a live, até para a gente não se estender, até mesmo em respeito às pessoas que já estão aqui. Vamos orar, pedir para o Papai do Céu abençoar o estudo, abençoar o nosso entendimento, para que a gente possa ser bênção, para que a gente possa assimilar e depois praticar. Então, quero te convidar, feche seus olhos onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho, se você estiver trabalhando, no seu quarto, na sua sala, enfim. Só não feche os olhos se você estiver dirigindo, tá? Por favor. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma semana, por essa sexta-feira que o Senhor tem proporcionado do estudo da Tua Palavra. Pai, eu te peço, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que não seja o Caio falando, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a minha vida para falar com a Tua igreja. Senhor, eu te peço, abençoa cada pessoa que se dispôs aqui a acompanhar essa live ao vivo.
Abençoa, Senhor, seu entendimento, abençoa o seu coração, abençoe seu espírito e sua alma, para que ela possa entender mais da tua palavra, pois a tua palavra é viva, é poderosa e é eficaz. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá, vamos iniciar. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir no formato físico ou no formato digital, não importa. O importa é que você abra a sua Bíblia no seu celular, ou se você tem como livro, ou se está no notebook, mas abra a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. E no capítulo 13 nós vamos ler, sempre daquele método, pedaço por pedaço, para que o entendimento ele fique mais sucinto e mais fácil. Então vamos lá. Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse os santos o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando afastar da fé o procônsul, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Até aí. Bom, meus irmãos, aqui no capítulo 13, Lucas relata a primeira viagem missionária de Paulo, né? As famosas viagens missionárias de Paulo agora se deram início aqui no capítulo 13. Mas para que a gente possa adentrar no estudo, é preciso a gente entender o que aconteceu nos capítulos anteriores. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que aconteceu até aqui na igreja. No capítulo 11, o capítulo termina, com um profeta prevendo que haveria de vir uma grande fome em Jerusalém, o que de fato depois veio a acontecer. E o que aconteceu? Os cristãos que estavam em Antioquia, da Síria, que no caso eram Paulo e Barnabé, que haviam sido designados para isso, eles então coletam uma grande oferta da igreja que estava em Antioquia e enviam para Jerusalém. Guardem essa informação. No capítulo 12, Herodes persegue a Tiago e Pedro, E eles pregam ali diante de todo mundo. Pedro, então, ele é livre da prisão de forma sobrenatural através de um anjo de Deus. Ele vai até o local onde a igreja estava reunida em Jerusalém e ele dá um breve recado. Ele vai para um outro lugar. Então Pedro é que ele some, da cena um pouquinho. Ele foge de Jerusalém, ali daquele lugar. O capítulo 12 termina justamente com a morte de Herodes, Herodes morre porque ele se encheu de vaidade, não glorificou a Deus e morreu com medo de vermes. Agora, o que é interessante a gente notar é que no capítulo 12 termina no verso 25 com a seguinte frase: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Bom, Lucas ele faz breves citações, mas há um intervalo de tempo considerável aqui da igreja. Por que eu recapitulei o capítulo 11?
Porque Paulo, que estava com Barnabé lá na Antioquia da Síria, eles vêm para Jerusalém de volta trazendo aquela oferta, né? E eles saem de cena aqui no capítulo 12, né? Por um instante. E aí no final do capítulo 12, no verso 25, Lucas relata: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão. Que missão era essa? De trazer as ofertas de Antioquia para Jerusalém. Então Lucas descreve: cumprida a sua missão, né, essa oferta que eles trouxeram, eles voltaram de Jerusalém, ou seja, voltaram de Jerusalém para onde? Para Antioquia da Síria. Então olha como é como é o andar da carruagem, né, de forma geográfica. Eles saem de Antioquia, levam para Jerusalém uma oferta da igreja, e depois eles saem de Jerusalém, eles foram lá só para deixar essa oferta, e eles voltam para Antioquia da Síria. Só que agora eles estão acompanhados de quem? Aí Lucas já trata, também levando consigo João, apelidado Marcos. Esse João aqui é o mesmo João Marcos que escreveu um dos evangelhos sinóticos, né? O Evangelho de Marcos. Mas é esse João Marcos aqui que escreve um dos evangelhos. E João Marcos, ele era primo de Barnabé. Então, o que acontece? João Marcos, ele era provavelmente um aspirante a missionário. E Paulo e Barnabé o levam consigo justamente para ele já ir pegando essa rotina de missões, para que ele possa ir aprendendo na prática, né? Provavelmente ele já tinha alguma instrução teológica, mas agora ele vai para a prática, ele vai para o campo missionário junto com Paulo, que foi o maior apóstolo, o maior evangelista do primeiro século, e continua sendo, né? Não dá que a gente não leve em consideração o maior evangelista apenas pela quantidade de quilômetros que ele percorreu, mas pelo esforço que foi feito na época. Então Barnabé e Saulo levam consigo a João Marcos, provavelmente mais novo, aspirante a missionário, para voltar à Antioquia da Síria. E começa o capítulo 13, né? E Lucas retrata aqui: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí ele vai citar cinco desses profetas e mestres. E ele começa Barnabé, né? O mesmo Barnabé que era o primo de João Marcos. Simeão, aí ele retrata aqui por sobrenome Níger. Só que esse nome aqui, Níger, naquela época era como se fosse um apelido, né? Níger denota uma pessoa negra, né? Então esse Simeão aqui, ele era um homem negro que provavelmente vinha do continente africano, e ele faz questão, Lucas faz questão de citar esse apelido, né? Não um apelido pejorativo, mas um apelido naquela época, era como se fosse um codinome, justamente para denotar que a igreja naquela altura, naquele contexto, já era uma igreja extremamente miscigenada, né? Então, aqui até o capítulo 11, 12, nós víamos aí uma hegemonia dos judeus como participantes da igreja. Só que agora ele começa a evidenciar, Lucas começa a evidenciar que a igreja já estava começando a ficar bem miscigenada, já tinha gente da África vindo. Então é por isso que ele faz questão de citar aqui Simeão por sobrenome Níger. E ele continua: Lúcio de Cirene. Alguns chegam a dizer que esse Lúcio provavelmente foi aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, né, durante a Via Dolorosa. Não há um relato bem fundamentado acerca disso, são apenas teorias, né, mas só para a gente entender um pouquinho mais. E aí ele cita outro, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Esse nome Colasso significava naquela época meio irmão, ou seja, esse Manaém, ele era meio irmão de Herodes Antipas, um daqueles 4 Herodes dos evangelhos, né? Existiu o Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa e outro Herodes agora, que era o mais recente, né? Então esse Manaém, ele era da realeza, né, digamos assim. Olha como a igreja naquela época, ela não era apenas miscigenada na raça, mas ela era, enfim, ela era plural, tanto no sentido de raça, né, de cor, de classe social também, como a gente vê aqui. Aí, é assim que a igreja de Jesus tem que ser, a igreja do irmão que é empresário, que tem uma grande empresa, mas é a igreja também do irmão que está desempregado. É a igreja, né, que é mista, é uma igreja que transcende
a cultura, a região de um determinado país, é a igreja que envolve a todos, né? Todos num comum sentimento que é o amor a Cristo, né? O amor a Jesus. E há uma grande riqueza aqui nesse prelúdio aqui de Lucas, no capítulo 13, porque aqui denota uma igreja extremamente mista, plural, né? Não no sentido das ideias, mas no sentido de classe social, no sentido de raça, né? E tudo mais. Culturas também. E ele termina, né? E Saulo. Então são 5 aqui que ele cita. Agora, por que ele cita esses 5? Ele vai dizer aqui, verso 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, essa palavra aqui que começa no verso 2, e servindo eles, essa palavra, ela denota servir, mas no sentido de liderança. Esses eram os principais líderes da igreja de Antioquia na Síria naquela época. Então eram eles que instruíam a igreja na oração, na exortação, no ensino da palavra, no discipulado, né? Então eles serviam ao Senhor, mas na liderança da igreja. E Lucas continua, né? E eles, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Que obra era essa? A obra missionária, a primeira viagem missionária. Verso 3: Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então a igreja ora por Saulo, ora por Barnabé, né? E eles enviam Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. E aí eles vão para onde? Eles saem da Antioquia da Síria, né? Por que eu falo Antioquia da Síria? Porque naquela época existiam 2 Antioquias, né? Existia a Antioquia da Síria, que era a Antioquia daquela igreja gentílica, né? Aquele grande centro, aquele grande quartel-general de missões, era Antioquia. E também existia a Antioquia da Pisídia, né? Que depois eles foram chegar e ficava bem distante. Então eram 2 Antioquias aí. Eles saem da Antioquia da Síria, né? E eles, verso 4 diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, Seleucia fazia parte da Antioquia da Síria, mas era como se fosse uma cidade portuária. Era dali de Seleucia que saíam as navegações ali para Chipre, ali para as outras regiões. Então eles saem dali navegando de barco, eles passam 2 dias de viagem e eles vão para Chipre. Agora, olha que interessante, Chipre, lembra lá no capítulo 5, que Chipre é a cidade natal de Barnabé. Barnabé, ele até vende uma propriedade que ele tinha lá naquele contexto onde eles estão vendendo suas propriedades para deixar aos pés dos apóstolos, para que seja então usado aqueles recursos de acordo com a necessidade da igreja. Então, Barnabé, ele era natural de Chipre, agora ele está voltando para sua cidade, trazendo consigo agora um conteúdo preciosíssimo, que justamente era o evangelho. Eles são enviados para Chipre, 2 dias eles passam viajando, e no verso 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Ou seja, João, ele não apenas acompanhou Paulo e Barnabé até Antioquia, mas ele também foi designado para ir na primeira viagem missionária de Paulo. Então eles vão juntos, os 3, Paulo, Barnabé e João Marcos, o aspirante ao missionário. Então Lucas retrata que quando eles chegam na ilha de Chipre, eles chegam a um local chamado Salamina. E a primeira coisa que eles fazem é procurar uma sinagoga. Agora, por que, Caio? Que eles sempre procuram uma sinagoga. De certa forma, fazia parte da cultura dos missionários procurar primeiro uma sinagoga. Eles anunciavam primeiro o evangelho para os judeus, para depois, então, eles anunciarem aos gentios. Então, de certa forma, eles acabam, como é que eu posso dizer? Eles acabam dando valor para essa questão de que Deus falou primeiro com Israel. Então, eles chegam em determinado lugar, a primeira coisa que eles procuram é falar com os judeus, procurar uma sinagoga e pregar para os judeus. E aí, eles chegam, começam a pregar nessas sinagogas judaicas, e eles tinham também a João como auxiliar. Verso 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta,
a quem era chamado de Bar Jesus, ou Bar Jesus, né? Não tem nada a ver com Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Esse Bar Jesus, né, significa mágico, né? Que também significa Elimas, né? Que era o nome dele. Então eles atravessam a ilha de Chipre inteira, eles saem de Salamina e eles vão até a um local chamado Pafos, né? Claro, que sempre evangelizando, sempre entrando nas sinagogas e falando de Jesus. E aí eles se deparam com um certo homem, uma figura, né, que Lucas faz questão aqui de citar como sendo um certo judeu mágico, falso profeta. Ou seja, mais um falso profeta aqui nesse contexto. Nós já havíamos visto um falso profeta lá quando Filipe sai de Jerusalém, ele vai para Samaria pregando o evangelho, né? Os samaritanos se convertem, então Pedro e Tiago vão até aquele local, verificam que de fato a igreja está nascendo na Samaria, e eles encontram um outro falso profeta lá que tenta comprar o poder, o grande poder dos apóstolos, né? E Pedro dá uma resposta dura para aquele homem, né? Para que ele, se ele não se arrependesse, ele iria morrer. E aqui o segundo falso profeta com quem os apóstolos se deparam, que era um homem chamado Elimas, ou Bar Jesus, né, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, ou seja, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo. Ou seja, procônsul naquela época era como se fosse um governador, um preposto de Roma lá naquela cidade, naquele local chamado Pafos. Ele era como se fosse a autoridade máxima daquele local. E esse homem chamado Sérgio Paulo, que era uma autoridade romana, tinha esse homem, Elimas, ou Bar Jesus, como se fosse um grande guru, né? Bar Jesus provavelmente fazia algumas interpretações, e ele era como se fosse um grande guru desse líder político, né? Então chega Barnabé e Saulo e João Marcos lá diante dessa figura, né? E Sérgio Paulo, procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ele começou a perceber que estava tendo ali um burburinho, uma pregação diferente. Então ele começa a ficar um pouco mais quebrantado, e ele chama então o Barnabé e Saulo e João Marcos para ouvir mais da palavra de Deus. Ali já era o Espírito Santo trabalhando nele. Verso 8. Mas acontece o quê? Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, Elimas, imagina a situação, né? Ele era um guru, né, de Sérgio Paulo. Então ele tinha um certo prestígio dessa autoridade. E quando chega Paulo e Barnabé pregando a mensagem do evangelho, ele se enche de inveja. Ele começa a olhar para Paulo e Barnabé como uma ameaça, né? Talvez ali por medo de Sérgio Paulo substituir por Paulo e Barnabé como os novos gurus, os novos conselheiros, né, do governador. Então Elimas, se enchendo de inveja, e ele começa a tentar dissuadir o procônsul de Paulo e Barnabé. Verso 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo. Percebam aí que Paulo pegou super leve, né, com esse mago, com esse falso profeta. Mas vamos lá, Paulo diz para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então Paulo ali, né, extremamente incomodado com a astúcia daquele falso profeta, ele olha para aquele falso profeta e diz: ó filho do diabo, né? Olha como o Paulo ele é até um pouco incisivo nessa palavra. Mas Caio, ele não podia ter falado assim, ele não foi um pouco rude, grosseiro? Queridos, a gente precisa começar a fazer uma certa divisão de que os apóstolos, eles eram homens comuns, né? Eles eram homens que tinham seus defeitos, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e ele fala dessa forma um pouco mais incisiva contra aquele homem. É para a gente entender que nem sempre a palavra de Deus
ela é de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós projetamos como algo sendo mais aceitável, a pregação mais aceitável. E nem sempre Deus vai falar com a gente de forma mais tranquila. Às vezes é preciso sim dar aquele puxão de orelha, falar de forma mais incisiva, para que a gente entenda e para que a gente tenha temor também dele. E então Saulo, né, fala para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E então Paulo, ele diz que ele começa a falar para aquele mágico, para aquele falso profeta. Ele diz assim: olha, vai cair sobre você agora uma escuridade, você vai ficar cego por algum tempo. E o que de fato acontece, aquele mago, aquele falso profeta fica cego, e ele começa então a tatear ali naquele local, procurando alguém para o guiar pela mão. É preciso a gente entender que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, é um Deus que sim, se importa com a gente, mas esse é um Deus que também se ira todos os dias por causa do pecado da humanidade. Então engana-se quem pensa que Deus é sempre amor, que Deus é sempre misericórdia. Não, isso é ser desonesto com os atributos de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que se ira todos os dias, e por vezes ele até faz algumas coisas que até assusta a gente, mas é para a gente entender. Vocês lembram de Ananias e Safira? O que aconteceu? Foram os primeiros hipócritas da igreja. Eles tentam dissuadir a igreja com uma falsa aparência de piedade. Deus simplesmente não tolera e não suporta aquilo. O que ele faz? Eles morrem instantaneamente diante dos pés dos apóstolos. É para a gente entender que com Deus a gente não pode brincar, a gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. É preciso a gente ter respeito, é preciso a gente tratar Deus como ele é, um ser santo, poderoso e justo, né? Se tem um atributo de Deus que é levado à terceira potência, é a sua santidade, né? Quando os anjos dizem a todo instante que ele é santo, 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 não é à toa, é porque ele é santo, ele não pode tolerar o pecado, ele não tolera a iniquidade. Então foi até aquele castigo que aquele mago, que aquele falso profeta teve, foi até brando, né? O que impediria de Deus o matar naquele momento? Nada, absolutamente nada. Então, de certa forma, é um ato até de misericórdia para esse falso profeta o que Deus fez. Ele apenas colocou uma cegueira temporária nele. Mas vamos lá, no verso 13. E navegando de Pafos, agora eles já saem de Pafos, perdão, pulei aqui uma parte. E então, verso 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Olha só, ele se converte, maravilhada com a doutrina do Senhor. Então, quando o governador, o procônsul, vê aquela cena do seu ex-guru cego, ele percebe que o poder de Deus, ele transcende, ele é muito maior, e ele se enche de temor, ele se maravilha, ele crê na mensagem de Paulo e de Barnabé. Verso 13. Então, eles saindo de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. E olha o que acontece aqui, pessoal, algo interessante. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas o que aconteceu aqui com João Marcos? Por que ele deixou Paulo e Barnabé? Provavelmente João Marcos, ele era muito novo, ele era um aspirante a missionário. Talvez ele tenha saído ali de Antioquia da Síria, né? Talvez muito empolgado ali com aquela ideia de fazer missões. E quando ele se depara com esses eventos, né, sobrenaturais de um falso profeta ficando cego, ele fica muito assustado, talvez. Então ele se aparta de Paulo e Barnabé e ele volta, só que agora não mais para Antioquia, ele volta para Jerusalém. Ele volta atrás, ele se acovardou literalmente ali. Talvez pela sua pouca idade, por ser muito jovem, por ser imaturo, ele se aparta. E Paulo não recebe isso muito bem, não. Isso, na verdade, vai até gerar um atrito lá na frente entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Mas isso a gente vai comentar nos outros capítulos lá na frente. É só para dar uma prévia do que vai acontecer. E então, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, olha só, não é a Antioquia da Síria da qual eles tinham saído. Eles saem da Antioquia,
vão para Chipre, saem de Pafos e vão agora para Antioquia, atravessando de novo o mar para Antioquia da Pisídia. E olha o que acontece. Indo num sábado, já na Antioquia da Pisídia, a sinagoga, olha aqui, eles indo novamente procurar primeiro uma sinagoga antes de começar a pregar o evangelho para os gentios. Eles vão sempre procurando uma sinagoga. Então, num sábado, a sinagoga assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, provavelmente os que lideravam a sinagoga, os que eram responsáveis por aquela sinagoga, viram que Barnabé e Saulo eles eram novatos, não eram dali. Eles convidam para que eles deem uma saudação, uma certa palavra de exortação para os judeus que estavam ali na Antioquia da Pisídia. Então, no verso 16, Paulo ele vai fazer um discurso, né, um discurso bem longo que se estende até, deixa eu ver, vai até, deixa eu ver, vai até o verso 41, do verso 16 até o verso 41. Então é um discurso longo que a gente vai se ater de ler, né, tudo isso. Por quê? Porque é muito semelhante com o discurso de Pedro, né, quando ele entra naquela sinagoga. Então é muito semelhante. O que é que ele vai falar aqui, em resumo? Ele vai trazer à luz, né, que Jesus é o Messias. Ele vai dizer para os judeus que estavam ali naquela sinagoga que Jesus é o cumprimento das profecias. Então ele vai citar diversas passagens de Salmos, da Bíblia, né, da Torá, para que eles entendam de que o Messias do qual os profetas falaram no passado, é Jesus. Então ele vai fazer toda essa apologia para Cristo, né? E ele se estende esse discurso até o verso 41. No verso 42, depois que Paulo dá esse testemunho de Jesus, né? No verso 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Olha que interessante. Lembra que na maioria esmagadora das sinagogas da qual os apóstolos haviam entrado, sempre os judeus helenistas daquelas sinagogas receberam de forma muito... eles não receberam, né, na verdade, aquela mensagem. Eles se iravam, eles se enchiam de inveja, eles rejeitavam e até procuravam perseguir os apóstolos. Mas aqui, curiosamente, nessa sinagoga na Antioquia da Pisídia, os responsáveis da sinagoga, os judeus daquelas sinagogas, pediram para que eles voltassem no outro sábado. Ou seja, eles até gostaram do testemunho, eles receberam aquilo. E eles pediram para que os apóstolos voltassem no sábado seguinte para falarem também mais destas coisas. Ou seja, eles pediram mais pregações a respeito de Jesus. E verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Olha que interessante, né? Eles saem até seguindo Paulo e Barnabé, querendo saber mais de Jesus, querendo saber mais daquela pregação. Isso aqui, de certa forma, é inédito, né? Porque a maioria, se não todas, das sinagogas da qual os apóstolos já tinham entrado, rejeitaram a mensagem do evangelho e até procuravam matá-lo. Mas aqui os judeus dessa sinagoga aceitaram e pediram, não só isso, pediram para que eles voltassem no sábado seguinte. No verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha só, no outro sábado, não só os judeus, mas também toda a população dali da Antioquia da Pisídia se chegaram até Paulo e Barnabé para ouvir do evangelho. Olha como a pregação do evangelho, ela não depende da nossa capacidade, da nossa eloquência, da nossa dedicação, mas ela é, na verdade, uma obra de Deus, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que levou todas aquelas pessoas ali para ouvirem da mensagem do evangelho. E aí, o que aconteceu? Né? Tava muito bom para ser verdade. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Gente, que bipolaridade dos judeus, né? No verso 42 eles pediram
para que Paulo e Barnabé voltassem para ouvir, para pregar mais de Jesus. E no sábado seguinte, Paulo e Barnabé pregando, afluiu uma multidão enorme, grande número de gentios. Eles ouviram, e quando os judeus, aqueles mesmos judeus que pediram para Paulo e Barnabé voltarem, quando eles viram que a pregação do evangelho estava atingindo também o povo gentil, eles se encheram de inveja, porque dentro da cabeça de um judeu naquela época, eles achavam que as bênçãos de Deus eram exclusivas do povo de Israel. Então eles simplesmente não podiam conceber a ideia de Deus estar abraçando um novo povo, né? Um povo gentil, um povo que era tido como pagão para todos os judeus. Então eles se encheram de inveja, de ciúme, né? E eles tomam uma atitude drástica. Eles começaram a blasfemar e contradizer o que Paulo falava. Olha a bipolaridade desses caras. E olha o que aconteceu no verso 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que as rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios. E até ele, de certa forma, até vem para frasear isso lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos 1, 16. Olha o que ele diz. Não, peraí, perdão. É Romanos. Não sei se eu vou achar agora. Romanos 10:1. Deixa eu ver se é Romanos 10:1. Só um minutinho, ao vivo é assim mesmo. Bom, enfim, não achei aqui agora, prometo que eu vou trazer na próxima live, mas ele vem, de certa forma, parafrasear uma das frases áureas de Paulo, né, que ele diz que o evangelho ele foi primeiro oferecido aos judeus, mas estes, né, rejeitando o evangelho, então Deus leva a sua mensagem até um povo gentil. Depois eu trago numa outra live aqui para vocês, eu esqueci de anotar e agora não lembro de cabeça, mas vamos lá. Então, eles dizem assim, Atos 13, e eis aí que nos volvemos para o gentil. Verso 47. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido predestinados à vida eterna. Ou seja, depois que Paulo faz essa exortação, dá essa chamada, esse puxão de orelha nos judeus, os gentios que ouviram aquilo se encheram ainda mais de alegria e eles se regozijavam da palavra de Deus, né? E aí Paulo, ele cita uma frase aqui: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em outras palavras, todos que haviam sido predestinados para uma vida eterna. É um ponto assim que gera ainda hoje muita discussão na teologia, né? Existe duas linhas de pensamento, os arminianos e os calvinistas, né? Uns creem na predestinação, outros não. Enfim, é um tema bem complexo que gera muita discussão no meio do povo de Deus, mas que nós vemos diversas evidências na Bíblia de que havia a doutrina da eleição desde o início, né? Então esses que haviam crido na mensagem do Evangelho, né, Lucas faz questão aqui de enfatizar que eles haviam sido destinados para a vida eterna, né? Então isso denota que Deus ele elege um povo, ele aponta. Isso faz a gente entender que não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe, né? E olha aqui, acho que é João 6. Hoje eu não peguei as referências, então estou meio que perdido. Tá aqui, João 6, verso 44. O próprio Jesus fala, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas. Então você percebe que a Bíblia ela é congruente do início ao fim, né? Então a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, apesar de não ser bem aceita por algumas pessoas, e eu respeito isso, mas ela tem diversas evidências na Bíblia que denota que Deus elege um povo e que Deus destina esse povo para a salvação, né? Então, continuando, verso 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, né? Então você vê o evangelho ganhando mais espaço, o evangelho crescendo, o evangelho expandido, né? Verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Verso 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, depois daquela pregação, os judeus daquelas sinagogas, eles começam a instigar uma perseguição. Eles tentam persuadir as mulheres piedosas daquela região, ou seja, mulheres que tinham se convertido ao judaísmo, a expulsarem Paulo e Barnabé daquela cidade. E o que de fato acontece. Só que no verso 51, Lucas diz que estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. De certa forma, em outras palavras, né, e Paulo e Barnabé, lavando as mãos, né, saem daquela cidade, pois eles já haviam cumprido a sua missão. E o capítulo 13 termina, né, com essa frase, né, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então nós vemos aí a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele começa, essa viagem também, ela se estende até o capítulo 14, né? Eles vão para Icônio, mas a gente vai ver isso na próxima live. Mas a gente precisa entender aqui nesse capítulo que a gente precisa começar a olhar para missões de uma forma diferenciada. A gente costuma, de certa forma, até replicar a ideia de que existe um irmão que existem os missionários, deixa que missões é para aquele irmão lá que tem aquele chamado. E a gente precisa entender que o chamado de missões não é apenas para um ou outro irmão, mas é para toda a igreja. A igreja precisa ter essa vontade de levar o evangelho para outras pessoas, né? Todo cristão verdadeiro, e eu estou convencido disso, ele tem o interesse e a vontade de fazer com que o evangelho seja conhecido para as outras pessoas, né? Então, se nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, por que nós retemos para a gente? Não faz nenhum sentido. Se nós acreditamos de fato que a palavra de Deus é poderosa, nós naturalmente temos a vontade de levar essa palavra para as outras pessoas. Então, a mensagem que Lucas ele traz aqui nesse capítulo é de que a igreja ela começa a ganhar um patamar muito mais excelso do que os apóstolos Pedro, Tiago tinham previsto, né? E esse homem, né, que Deus usa, Paulo, começa a fazer as suas viagens missionárias. Você percebe que até o capítulo 12 do livro de Atos, o relato, né, toda a história estava muito centrada em Pedro, nos apóstolos aqui, Tiago, João, e agora aqui no capítulo 13, o livro de Atos ele toma um outro rumo, ele toma um outro patamar, né? Se nos primeiros 12 capítulos eles estavam tentando, Lucas retrata muito essa questão da conversão dos judeus, da aceitação do evangelho em Jerusalém. A partir do capítulo 13, o evangelho começa a ganhar novas proporções, né? Um novo patamar. E então, todo o relato do livro de Atos agora vai se concentrar na figura de Paulo. E Paulo vai começar a realizar as suas viagens missionárias. E aqui, meus irmãos, é um divisor de águas. Aqui o negócio começa a ficar muito mais interessante. Se vocês estavam já gostando dos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 12, a partir do capítulo 13, o negócio começa a ficar mais profundo, começa a ficar mais empolgante, porque assim a perseguição ela começa a ficar mais acentuada e Paulo ele não esmorece. É curioso que Paulo ele não desanima. Paulo, só por essa primeira viagem missionária, ele já poderia ter ficado até desanimado. Ele já poderia até, de certa forma, desanimado ali daquela viagem. Mas não, parece que cada perseguição, cada rejeição que eles sofrem,
parece que isso serve como um combustível para que eles continuem a pregação do Evangelho. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eu noto que a igreja brasileira, de certa forma, se acomodou muito em missões. A gente parece que não quer fazer com que essa mensagem seja conhecida, né? Alguém aqui pode dizer: ah, Caio, mas eu trabalho, eu não tenho condições de viajar para um outro local, não tenho condições de viajar para um outro país, né? E quem disse que só faz missões quem sai do seu território? As missões, elas são também realizadas no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança. Tudo ao nosso redor é um campo missionário para que a gente pregue o Evangelho. E não pense que quando você começar a pregar esse Evangelho, você vai ser bem aceito por todos. Não. Por diversas vezes você vai ser perseguido, caluniado. Não há nada de romântico. As pessoas costumam muito romantizar a ideia de missões, que missões você sempre vai ter êxito, sempre você vai ter sucesso, né? Então, a gente não pode romantizar missões, a gente precisa encarar missões como ela é, a gente precisa entender o que o trabalho missionário nos pede, e a gente precisa parar de ficar enfeitando missões. E quando missões, muitas das vezes a gente tem frustrações, a gente se entristece, a gente fica fraco, a gente fica desanimado, mas o importante é a gente continuar na pregação do Evangelho. E eu queria contar a história para vocês de dois irmãos, né? Existia um povo, salvo engano, lá no século 17 ou no século 18, eu não me lembro agora o século, mas existia um povo chamado os povos moravianos, né? E de lá desses povos moravianos, que eram cristãos assim bem convictos da sua fé, bem fervorosos, saíram dois irmãos, né? Eles tinham um chamado, eles tinham um fogo que ardia no coração deles por missões. E naquela época existia uma ilha, e essa ilha ela era habitada por escravos, né? Escravos ficavam ali uma vida inteira servindo aos seus senhores, trabalhando até a morte. E então esses missionários, esses irmãos moravianos, eles vão para aquela ilha para pregar o Evangelho. E eles notam que uma grande quantidade de escravos se convertem, aceitam a palavra e se convertem ao Evangelho. E então eles voltam para a sua cidade natal para angariar mais recursos, para que depois eles voltem para aquela ilha para pregar de novo o Evangelho. Só que agora nessa segunda viagem, eles são barrados pelos senhores dos escravos, que dizem para eles: olha, nessa ilha não é permitido viagem. Quem vai para lá não volta. Então é proibido ir para lá, não tem esse negócio de pregar o Evangelho. Só vai para lá quem é escravo. Só que esses irmãos, eles tinham um fogo tão grande no coração que eles tomaram a atitude mais drástica que nós podemos considerar. Eles falaram: já que só vai para lá quem é escravo, então a gente vai se vender como escravo. Então aqueles irmãos moravianos, eles se vendem como escravos, sabendo que não haveria retorno. E a história conta, né, que quando eles se despedem da sua família, dos irmãos dali da sua cidade natal, há um grande choro, um grande pranto, né, um grande clamor daquela população, daqueles irmãos. Por quê? Porque eles sabiam que eles não iriam voltar. E a história conta, né, que quando eles vão partindo no barco, eles se despedem da igreja, né? Então eles citam até uma frase bem famosa, que eu vou até pesquisar aqui para vocês, eu não sei de cabeça. Peraí. Eles citam assim uma frase que é linda. Deixa eu só ver aqui para você. Peraí. Deixa eu ver se eu acho que... Bom, a internet está um pouco lenta aqui, mas enfim. Eles citam uma frase, tá aqui. Olha só a frase, que quando o barco ele desatraca, né, do porto da sua cidade natal e vai em direção até aquela ilha de escravos, eles citam uma frase assim, e abre aspas: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que lindo, né?
Que maravilhoso. Eles sabiam que eles estavam indo para uma ilha da qual eles nunca mais iriam sair, porque eles haviam se tornado escravos. Mas eles se tornaram escravos por um único objetivo, o objetivo de pregar o evangelho. E eles vão para aquela ilha, e a história conta que lá naquela ilha eles morrem como escravos de fato. A história não nos conta mais detalhes sobre o que aconteceu naquela ilha, mas a gente tem ideia, a gente pode imaginar que muitos escravos só foram salvos porque aqueles irmãos decidiram se vender e abrir mão de toda a sua vida em favor daqueles que ainda não conheciam a Cristo. Isso, de certa forma, deve nos inspirar. Isso, de certa forma, deve nos inspirar. Porque muitas das vezes a gente está muito preocupado com a nossa reputação. Se eu for falar de Jesus na faculdade, no trabalho, as pessoas vão me ridicularizar. As pessoas vão me fazer chacota, né? Mas isso, de certa forma, não deixa de ser um pensamento egoísta da nossa parte. Porque enquanto aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus, que não ouviram falar do Evangelho, estão caminhando para o inferno porque a gente está com vergonha de falar de Jesus. Elas estão caminhando para a perdição porque nós estamos querendo mais sermos bem aceitos na sociedade do que qualquer outra coisa. Então que esse capítulo do livro de Atos, no capítulo 13, nos instigue, nos instrua, nos incentive a praticar missões, a entender que missões é abrir mão, sim, da nossa vida em favor do Evangelho. Então, pregar na nossa faculdade, pregar na nossa vizinhança, pregar na nossa família, pregar no nosso trabalho, é o mínimo que a gente pode fazer como cristão. É o mínimo, mas é ínfimo o que nós podemos fazer para Deus. Então que nessa noite nós possamos nos sentir constrangidos, né? Nos sentir constrangidos de que o que nós estamos fazendo ainda é insuficiente diante daquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Você percebe que os estudos eles estão sendo muito mais rápidos e não é à toa. É porque conforme a gente vai avançando nos capítulos do livro de Atos, existem coisas que já foram explicadas nos capítulos primários, né? E que não há necessidade de a gente ficar repetindo, porque senão a gente fica prolongando ainda mais as lives. Mas tem coisas, percebam, que vocês já conseguem entender. Tem coisas que já são claras, que já são óbvias. Por quê? Porque você já tem uma boa base do livro de Atos. Então, o estudo ele vai se tornando muito mais didático, vai se tornando muito mais fácil. Amém? Na próxima quinta-feira nós daremos continuidade na primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai para Icônia, ele vai para uma outra cidade chamada Listra, que inclusive eu já fiz até um outro estudo há meses atrás, uma pregação em cima dessa viagem para Listra, né? E nós vamos rever, nós vamos recapitular, até mesmo para enfatizar o aprendizado, e nós vamos ver de uma forma um pouco mais detalhada. Amém? Queridos, vamos passar para o nosso momento de perguntas e respostas. Mas antes da gente passar para esse momento de perguntas e respostas, enquanto você vai pensando, enquanto você vai formulando a sua pergunta, nós vamos fazer a nossa oração, né? Vamos fazer aqui a oração em favor dos pedidos. Deixa eu ver se alguém pediu aqui a oração. Já passou por aqui a Socorro Pinheiro, não sei se ainda está assistindo. A Sueli Reschke, a minha mãe, irmã Léa Mendonça, tia Sandra, professor Valdemar, professor Edivan, Leide Rodrigues, a Maluz, o irmão Fernando, Rubens Moura também, sempre nos acompanha, para honra e glória de Deus. Então é isso, acho que só tem essa oração da minha mãe, oração pela irmã da Ana Guedes, Ana Célia, que está... Deixa eu ver aqui, não consegui ler tudo. Que está na UTI, a Ana Célia. Oração pela Nadir Guimarães, oração por Maria Moacir, oração por Alzarina Aleixo, oração por tio Ronilson e agradecimento pelo êxito da cirurgia da minha irmã Sandra. Amém. Vamos orar pela Ana Célia, pela Nadir, pela Maria, pela Alzarina e pelo tio Ronilson.
Se eu esquecer o nome de alguns aqui, me perdoe, porque a minha memória às vezes falha. Mas vamos orar, porque Deus sabe todos os nossos pedidos, as nossas necessidades. Então vamos orar em um só espírito, em um só coração, para que Deus faça a sua vontade. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer nessa noite por cada pessoa que se dispôs a ficar até o final dessa live. Quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, nós continuamos orando pela Ana Célia, que está passando por um momento super delicado na sua saúde, está com um problema na cabeça, ela está nesse exato momento na UTI, e o Senhor sabe de todas as coisas. A igreja tem orado por ela. Senhor, nós queremos que o Senhor faça a sua vontade na sua vida, que o Senhor possa continuar dando força para Ana Guedes, não só para ela, mas para todos da sua família que têm se empenhado em acompanhá-la nessa situação. Renove, Senhor, as forças, dê ânimo, revigore, Senhor, os teus servos, em nome de Jesus. Eu oro pela Nadir, pela Alzarina, pelo tio Ronilson, por todos os irmãos aqui que foram lembrados para fazer oração. Senhor, eu não sei qual é a situação em específico de cada um, mas o Senhor certamente sabe de tudo que eles têm passado, de tudo que eles precisam. Que o Senhor possa ter misericórdia das suas vidas e que o Senhor possa trazer refrigério para suas vidas. Que o Senhor dê ânimo, que o Senhor revigore suas forças, que toda a pregação do Evangelho que for pregada na sua casa tenha poder para mudar vidas, Senhor. Se há alguém nas suas casas ainda que não conhece o Evangelho, que o Senhor crie o ambiente, a ocasião e a oportunidade deles ouvirem a tua mensagem. No demais, Senhor, eu te peço, por cada pedido de oração, o Senhor sabe de tudo que a gente precisa, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe, Senhor, mas que o Senhor possa nos revigorar com o teu poder, com o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero criar em vocês, criar com vocês esse hábito da gente fazer perguntas e respostas. Por quê? Porque elas nos ajudam a sintetizar o aprendizado. Elas nos ajudam a compreender melhor o estudo, tá? Então, acho que não tem ninguém vai fazer pergunta hoje de novo, mas amém. Fique à vontade. Na próxima semana você pode fazer a pergunta, tá? A tia Sandra, perdão, tia, acabei esquecendo de orar, mas saiba que a gente está extremamente grato a Deus pelo sucesso da sua cirurgia. Sempre uma cirurgia nos gera, às vezes, uma preocupação, uma insegurança, mas é preciso a gente confiar em Deus. E para a glória e honra de Deus, ele foi fiel, né? Ainda que não desse certo, ele seria fiel, tá? Do mesmo jeito. Mas ele foi misericordioso com a sua vida. E a gente é muito grato por ele ter feito da sua cirurgia um sucesso. Amém? Então é isso, pessoal. Já que não temos perguntas, né, nós vamos encerrar a nossa live. Já são 10h07 da noite. E eu queria agradecer a você por ter ficado até o final. Que esse estudo ele venha a abençoar o teu ministério. Eu tenho um único objetivo aqui: engrandecer o nome de Deus e fazer com que você, meu irmão, seja cada vez mais instruído na palavra de Deus. Porque cristão que não é instruído na palavra de Deus não faz sentido. É preciso que nós tenhamos zelo e amor pela palavra de Deus, pois ela é a verdade, ela é o caminho, né? Jesus, ele se manifestou nessas palavras. Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana, na quinta-feira, se Deus quiser. Se acontecer qualquer intempérie, qualquer imprevisto, eu aviso para vocês no grupo ou aqui no Facebook, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!